Olá, bom dia, boa tarde para todo mundo. A gente está iniciando agora, né, a live para falar sobre os estudos na França. Então, se você tem alguma dúvida, se está pensando com um projeto, fica à vontade, assista. Hoje a gente está recebendo a Thaís Cardan, ela é representante do Campus France aqui no Brasil e ela vai contar pra gente como que é o processo, como que você faz para se candidatar, quais são as universidades. Ela vai dar muitas dicas de como vocês podem começar esse projeto, né? E também já vai trazer novidades que estão aí com novas datas, né? Novas inscrições. Então, pessoal, fica aí ligadinho que ela vai trazer bastante dica bacana. Deixa eu colocar aqui para convidar ela aqui. Aí, Bonjour, Thaís, tudo bem? Bonjour. tudo bem? Como vão? Tudo certinho por aqui. A gente já está recebendo aí o pessoal, né? Tô vendo o pessoal entrando. Então a gente hoje vai deixar essa live especial para você contar aí, trazer também essas novidades que tem novas datas que tu já passou aqui pra gente. E também essas dicas, né, para o pessoal aí que está começando a buscar essas informações. E também o pessoal pode ir fazendo as perguntas aí que a gente vai respondendo no meio da live, tá bom, pessoal? É isso aí, queria agradecer novamente o convite da Aliança Francesa de Florianópolis para a gente conversar com o pessoal que tem interesse em estudar na França, né? Como já foi apresentada, eu sou a Thaís, aqui do Campus France Brasil, atendo o pessoal da região do estado de Santa Catarina, do Sul, do Paraná, do Rio Grande do Sul e de São Paulo também, mas eu acho que qualquer um que venha assistir essa live conosco vai receber informações muito importantes sobre os estudos na França. É sempre interessante, né, começar contextualizando um pouquinho mais sobre o que é o Campus France, o que é o nosso trabalho, como que a gente pode ajudar você que tem interesse em ter um projeto de estudos na França. O Campus France, gente, é uma agência oficial do governo francês, então nós somos uma agência pública. E a nossa principal missão é trazer informação e te ajudar na preparação do seu projeto de estudos, seja ele qual for. Tá? Então, quando eu digo isso se você tem interesse em fazer uma graduação completa na França, uma pós-graduação, um período de pesquisa, um intercâmbio acadêmico, que é quando vinculado com a sua universidade brasileira, né? Ou até mesmo um aperfeiçoamento de língua, o Campus France vai te orientar qual que é o melhor caminho para que você possa estudar na França. E esse é um momento muito bom para a gente conversar a respeito disso, porque nós já temos em vista aí o processo de candidatura para 2023. E por que é 2023, tá, gente? Porque o ano universitário na França, ele é diferente daqui no Brasil. Ele começa em setembro e vai até junho do próximo ano. Então ele pega, vamos dizer assim, uma metade de um semestre e metade do outro semestre. Ele não segue o ano civil como aqui no Brasil. Então, para quem já tem um projeto de estudos meio engatinhado para ir para a França, a gente vai abrir agora, tá, esse processo para 2023. E essas informações é que eu vou trazer bastante aqui nessa live de hoje, aproveitando, né, quem está se preparando não só para 2023, mas serve também para 2024, tá? Então, assim, quais são as possibilidades, quais são os possíveis projetos que vocês podem ter em relação à França? Então, como eu bem disse, vocês podem ter alguns níveis, né? Então, por exemplo, nível de graduação, que é bastante procurado pelos brasileiros. Esse nível de graduação, ele pode ser feito desde o início, que a gente chama, né, uma graduação completa na França, que é a licence. Lá na França, o diploma de graduação ele tem esse nome de licence, ele tem uma duração, a princípio, de 3 anos no máximo, porque ele é ministrado principalmente nas universités, que são as universidades públicas. Dentro desse tipo de instituição, vocês vão ter ali a maior parte das áreas do conhecimento. Então, direito, psicologia, medicina, tá? Letras, então várias áreas de formação, vocês vão ter um percurso de estudos dentro da universidade, da université pública na França.
tá? Então, esse primeiro ciclo de formação, vamos dizer assim, que é a graduação, que se chama licence, ela pode ser feita em 3 anos total, tá? Esse é a estrutura do ensino superior europeu. Dentro disso, se você quer ingressar na graduação, então começar uma graduação do zero na França, isso é possível. Ou se você já está fazendo uma graduação aqui no Brasil, você tem 2 caminhos que são possíveis também. Ou você pode transferir esse seu curso e terminá-lo na França para obter o diploma francês. E aí esse tipo de candidatura, ele é desvinculado, né, da sua universidade brasileira. Ou se você quiser manter o vínculo com a sua universidade brasileira, você tem a opção de fazer o intercâmbio acadêmico, que é quando você passa 6 meses a 1 ano dos seus estudos na França, numa universidade que a sua universidade brasileira tem parceria, e aí você volta e revalida aquelas disciplinas para obter esse certificado, mas aí você obtém o diploma brasileiro, tá? Você não vai obter o diploma francês. Para obter o diploma francês de graduação, são só nesses outros 2 projetos possíveis. Ou fazer a graduação completa, do zero, tá? Ou então transferir o seu curso para a França. Esses 2 projetos, transferir a graduação e iniciar ela do zero, são possíveis que a candidatura seja feita via Campus France. Porque além de sermos, né, uma agência que traz informação e faz também procedimentos de auxílio ao visto de estudante, o Campus France ele tem um procedimento próprio de candidatura, porque como a gente é uma agência do governo, a gente vincula também as universidades públicas e serve como início do recrutamento dos estudantes estrangeiros. Tá? Então, se você tem a intenção de transferir o curso ou iniciar uma graduação do zero, então no nível da licence, né, o primeiro ciclo de estudos, existe o processo do Campus France para as instituições que são conectadas à nossa plataforma, tá? Que na sua maior parte são as universités publiques. Agora, se você tem um projeto de estudos mais vinculado a uma pós-graduação, então, no caso, você está pensando em fazer ou um mestrado, né, vinculado mais à pesquisa, ou algo mais profissional, um master profissional, existem esses 2 tipos de curso na França, tá? Então, no segundo ciclo, que é o master, tanto o master profissional quanto o acadêmico, que aí o profissional ele se chama master professionnel, e no caso do master acadêmico, master recherche, né, você tem essas 2 possibilidades existentes, você também pode realizar um processo de candidatura via Campus France, caso a universidade ou a instituição que você escolheu, ela seja conectada à nossa plataforma, né? Então, tem algumas formas aí que o estudante estrangeiro, ele consegue fazer uma candidatura para uma instituição francesa. Existem as formas que são vinculadas ao Campus France, né? Então, para o nível da licence e para o nível da pós-graduação do master, tá? Ou também existem outros tipos de candidaturas, mas aí depende da instituição que você tem em mente, porque também existe a possibilidade do estudante estrangeiro fazer uma candidatura direto com a instituição francesa, mas aí depende muito, né, da universidade que você escolheu, se ela é conectada ou não na nossa plataforma. Para vocês terem, vamos dizer assim, uma primeira informação para saber se o seu projeto ele é feito via Campus France ou não, a gente disponibiliza depois aqui o acesso às nossas redes sociais, a gente vai publicar logo mais o guia do candidato para o ano de 2023, tá? Para que vocês saibam se aquele projeto que você está ali pensando, ele é vinculado ao Campus France. Mas assim, só como dica, se você quer iniciar uma graduação, transferir a graduação ou realizar uma candidatura para o Master, que é a candidatura, né, ali para o Master Profissional ou para o Master Recherche, que é acadêmico, normalmente é feito via Campus France. Outros níveis de formação, tá? Então, essa intercâmbio acadêmico, vamos dizer assim, que é vinculado à sua graduação brasileira, não é um processo feito via Campus France, é um processo que é feito na sua universidade brasileira, porque ela depende ali do acordo mútuo que foi feito entre as instituições, tá? Então, isso daí se essa é a tua intenção atual, você já descarta ali a candidatura via Campus France. E o pessoal que tem interesse em pesquisa, tá? Doutorado, pós-doc, esses processos, como eles são muito específicos, eles envolvem uma expertise determinada naquela área de formação, eles não passam por processos de candidatura comuns como o do Campus France. Então, normalmente a gente tem no nosso site algo que a gente chama de Annuaire de Formation Doctorale, então é um anuário de formações doutorais, que vão te informar as escolas doutorais, as linhas de pesquisa, para que você possa, então, encaminhar a sua demanda para o doutorado sanduíche, ou até mesmo níveis mais avançados de pesquisa, tá, pessoal? Então, assim, eu vou focar aqui, principalmente,
principalmente nesses processos vinculados a lições e vinculados à pós-graduação, que é o Master, tá? Então, lembrando que essa questão do ano universitário na França, como ele começa em setembro e vai até junho, ele muda muita coisa, porque ele faz com que o processo de candidatura para o estudante estrangeiro, ele seja, vamos dizer assim, antecipado, tá? Então, se você está pensando em 2023, saiba que o processo de candidatura para a graduação e para a pós-graduação na França, ele se inicia logo mais, tá, gente? Se inicia agora, em outubro, e ele tem duas etapas finais, duas datas finais que eu vou passar aqui para vocês, tá? Se vocês têm a intenção de fazer uma graduação do zero, tá? Então, 3 anos de graduação na França. Ou se vocês têm intenção também de fazer uma graduação específica na área de arquitetura, nas escolas de arquitetura, vocês têm o processo de candidatura a ser feito do dia 1º de outubro até o dia 14 de dezembro. Esse período é a etapa que a gente chama do estudante, né? Então você vai ali preparar o seu dossiê com a documentação, preencher a sua carta de motivação, apresentar para a gente os seus diplomas, certificados, tá? Tudo isso vai ficar ali, esse tempo, né? Cerca de 2 meses ali para você preencher o seu dossiê. Depois dessa etapa, com a data final do dia 14 de dezembro de 2022, tá? Especificamente para primeiro ano de graduação e diplomas de arquitetura, a gente recebe o seu dossiê no escritório em São Paulo, principalmente para o pessoal do estado de Santa Catarina, tá? E a gente vai avaliar quais são os seus documentos, se eles estão em ordem, se falta alguma coisa. Se não falta nada, a gente passa para a segunda etapa do processo, que é a entrevista. A entrevista, ela é feita, no caso, na Aliança Francesa, né, de Florianópolis, para o pessoal aí da região, ou se vocês não forem do estado de Santa Catarina, normalmente na rede de alianças francesas do Brasil, no qual, nesse momento, a gente vai avaliar mais detalhes sobre o seu projeto. Tá? E no fim, uma vez feito o dossiê completo e a entrevista feita, a gente passa então para o envio para as universidades. Tá? Essa etapa da entrevista, nesse caso específico, ela pode ser feita até o dia 17 de fevereiro. Tá? Todas essas datas depois a gente vai divulgar certinho, já está disponível no site, nas nossas redes, mas elas também ficam lá depois para vocês acessarem quando vocês tiverem oportunidade. E no caso do pessoal que quer fazer ou a transferência do curso ou então uma pós-graduação, as datas são um pouquinho diferentes, tá, pessoal? Então, ao início da submissão, que é o início da preparação do dossiê, também começa a partir de outubro. Dia 1º de outubro já fica disponível no nosso site para vocês começarem a preencher o dossiê, tá? E a data da submissão, que é a data do envio final desse dossiê para a nossa equipe, é no dia 13 de janeiro de 2023. Então, tem um tempinho a mais, quase um mês a mais, né, para vocês organizarem o seu dossiê. E nesse caso, né, para o pessoal de Master e pessoal também do pessoal de Master, pessoal de transferência, a data para a realização da entrevista e o envio do teste de língua é no dia 8 de março de 2023, tá? Então, tem ali essas diferenças de datas de acordo com o seu projeto de estudos. E aí, falando um pouquinho das datas, mas também falando do que é esse processo do Campus Trans, né? O que ele envolve, quais são as etapas. Então, gente, é sempre muito importante a gente colocar bem qual que é o papel do Campus Trans nessa realização de um projeto de estudos, tá? Então, a gente, por ser uma agência pública, a gente está disponível para informá-los, fazer sessões de orientação, que são gratuitas e feitas de forma online, tá? Tirar dúvidas pelo e-mail, pela caixa de mensagens do dossiê. Então, existe toda essa preparação antes, né? Essa parte de orientação prévia à constituição do dossiê, que é nesse momento, principalmente, que você vai mandar dúvida perguntando, esse curso aqui eu faço pelo Campus Trans, esse curso aqui, mínimo, qual que é o nível de francês que ele pede, né? A gente vai ali te ajudar a preparar. Mas é você quem escolhe quais são as universidades que você vai se candidatar. Tá? Como nós somos uma agência pública, a gente não vai fazer indicação da universidade, mas a gente vai te orientar se aquele é um projeto de estudos coerente, se existe uma real chance de você ser admitido na instituição que você fez a escolha. Uma vez feita a escolha da instituição, então aí você parte para a parte prática, que é preencher o dossiê.
Então, o dossiê de candidatura, ele tem essas 3 etapas, né? Essa primeira etapa de preenchimento, onde você vai precisar, basicamente, colocar alguns documentos para nossa avaliação. Quais são esses documentos? São alguns documentos um pouco comuns a todos os projetos de estudos, mas também tem documentos específicos para o seu projeto. E essa lista certinha, ela se encontra no nosso guia do candidato, né, que vai ser publicado agora no início de setembro, tá? Então, você ainda tem um mês antes do início do processo começar, para começar a mexer nessa documentação. Lembrando que essa lista, na verdade, ela já fica disponível o ano todo no nosso site. A gente só faz atualização para a campanha que vai entrar. Tá? Então, se vocês entrarem agora no nosso site, ele já fica lá disponível para vocês vislumbrarem, né, mais ou menos como que funciona o processo de candidatura, tá? Então, feita assim, essa documentação, que é basicamente, a primeira que muita gente aqui já vi até que perguntou, é o nível de francês, né? Então, qual que é o nível de francês que eu preciso ter para me candidatar para uma instituição na França? Isso, pessoal, é uma pergunta bastante genérica, tá? Mas muito importante. Na maior parte dos cursos, e cada universidade ela pode determinar um nível mínimo, ele vai exigir que você tenha o nível B2, que é o nível intermediário avançado. E por que esse nível B2 é importante? Porque é um nível que você já tem uma certa autonomia para conseguir, né, seguir as aulas na França. Afinal de contas, a gente está falando aqui do nível universitário. Então, vai exigir que você veja as aulas, leia o material bibliográfico, se comunique com seus colegas e professores. Por isso que o nível B2 é necessário, né, para que você possa fazer o seu projeto de estudos na França. Há alguns cursos, principalmente na área de humanas, pode ser que exija um nível mais avançado, e a gente está falando do nível C1. Então, assim, no final das contas, o que a gente sempre recomenda, né? Que você tente atingir o nível mínimo exigido, que é o nível B2, mas se dedique aos seus estudos de francês, né? Se prepare para as provas de proficiência, para você tentar atingir um nível mais avançado, que é o nível C1. Porque isso, né, vai te garantir ali a maior parte das instituições, porque pode ser aquelas que pedem B2 ou C1, né? Já te ajuda bastante. E também é um diferencial para o seu perfil em relação aos outros candidatos. Ter um nível de francês mais adequado. E nessa preparação linguística, é claro que vocês podem contar com a Aliança, né, que vai ali dar todo o suporte e ensino do francês e também da realização dos testes de proficiência, tá? Porque a Aliança Francesa, pessoal, é o único centro habilitado para realizar os testes de proficiência oficiais do governo francês. E quais são eles? Tem os diplomas, né, o DELF e o DALF. A diferença dos diplomas é que cada um tem um nível específico, um atesta o nível B2, outro atesta o nível C1, tá? Então, o DALF, ele vai atestar ali o nível C1. Então, se vocês estão pensando em fazer ali alguma formação da área de humanas, seria interessante pensar em prestar o DALF, por exemplo, tá? Agora, se você está fazendo candidatura para outras áreas, o DELF B2 seria um diploma que é aceito pelas instituições, e o interessante dos diplomas é que eles já vão avaliar ali todas as competências linguísticas necessárias, tá? Então, compreensão oral, compreensão escrita, e expressão oral e expressão escrita. Então, tudo isso já é avaliado ali nesse diploma, e ele não tem data de validade. Por isso que, às vezes, a preparação para os diplomas, ela tem um custo-benefício mais interessante. Mas se você não se preparou para os diplomas, existe a opção do TCF, que é o atestado, é como se fosse, vamos dizer assim, uma fotografia do seu nível atual de francês, tá? E aí o atestado, você tem a chance de tirar ou um nível mais baixo até um nível mais avançado, até o nível C2, dependendo da pontuação que você tem no teste. A diferença dos dois e como você se preparar são provas distintas, né? Então tem metodologias de avaliação distintas e também o tempo. Então o DELF e o DALF, eles são aplicados algumas vezes ao ano só. E o TCF, ele acaba sendo aplicado mais vezes. Os dois tipos de testes são aceitos pelas universidades francesas, tá? Tanto para o procedimento Campus France, quanto para procedimentos fora do Campus France, procedimentos vinculados à sua universidade brasileira, ou até mesmo diretamente com as instituições francesas. Aí, nesses casos, para saber, no caso, qual que é o calendário de aplicação dos testes até o final do ano, né? É interessante, eu convido a todos a conversar com a Aliança Francesa mais próxima, que vai dizer direitinho qual que é a data de inscrição, o valor do teste, como que vocês têm que se preparar para isso, tá? Tanto os diplomas quanto o TCF. Então, tendo essa informação em mente, né, gente, que vocês têm que se preparar no questão do nível linguístico, de ter o nível adequado pelas instituições, esse é um dos documentos que vocês vão apresentar no processo de candidatura via Campus France, o atestado de língua,
tá? Quais outros documentos vocês podem preparar para apresentação? E aí varia um pouco de acordo com o seu projeto de estudos, principalmente seus diplomas históricos de notas, tá? Então, no caso, se você se formou, vai fazer uma nova graduação na França, apresentar o ensino médio, apresentar um comprovante de acesso ao ensino superior no Brasil na mesma área que você vai tentar na França. Se você vai transferir, tem que apresentar o histórico de notas que você teve do curso no Brasil até então. Se você vai fazer uma pós-graduação, vai apresentar o seu diploma, o histórico de notas na área de formação que você se graduou aqui no Brasil. Então, esses documentos vão atestar, na verdade, o seu percurso acadêmico até então, eles vão ser obrigatórios para apresentação no seu dossiê, tá? Além disso, então, do teste de língua, dos documentos do percurso acadêmico, a gente pode solicitar um CV, um currículo escrito em francês, tá? Cartas de recomendação também são possíveis, se você tem uma recomendação do seu professor ou de um chefe. A gente também pede uma carta de motivação. E essa carta de motivação é um texto que você vai escrever na plataforma do Campus Trance, e, né, meio que convencendo, vamos dizer assim, a universidade por que ela tem que te aceitar, por que aquele curso é importante para você, para o seu percurso acadêmico e profissional, tá? Então, basicamente, pessoal, o dossiê, na verdade, é esse conjunto de documentos ali que está listado no nosso site, de acordo com o seu projeto de estudos, que vocês vão ter que providenciar dentro desse período de tempo de outubro a dezembro ou outubro a janeiro. Tá? Uma vez que você envia essa documentação aqui para o nosso escritório, alguns deles é necessário providenciar a tradução juramentada, tá? Que é uma tradução que vocês obtêm junto aos profissionais cadastrados na junta comercial do seu estado. Então, isso vocês também já é uma informação que vocês podem me procurar para pedir orçamento, né, de quanto que fica essas traduções. Vocês vão mandar essa documentação para a gente do Campus Trance. A gente vai fazer a avaliação para ver se está tudo nos conformes, se tem alguma coisa ali que você poderia melhorar ou que não está muito coerente com o que você quer estudar, né? Porque também tem isso. A gente precisa avaliar se o seu percurso, o seu futuro projeto, ele é coerente para realmente te dar uma chance de admissão nessa formação. E lá no dossiê, vocês podem fazer algumas escolhas de curso, né? Então, como eu mencionei, o curso depende um pouco de você, né? Você que vai determinar quais são as instituições e vai indicar no dossiê. Se você tem um nível de graduação, quer começar uma graduação, tá? Ou quer fazer as escolas de arquitetura, para começar uma graduação desde o zero, então o início de uma licence na França, você pode escolher até 3 opções de formação, tá lá no dossiê. E se você, as escolas de arquitetura são 2 opções. Se você quer transferir ou fazer uma pós, um master, aí você pode escolher até 7 opções de cursos diferentes na plataforma. Então, assim, são várias chances que você pode ter, né, de receber uma admissão para aquela formação que você tanto sonha em estudar e que provavelmente vai fazer um super diferencial ali na sua organização profissional, na sua organização acadêmica, tá? Então, tenha em mente essas 2 informações também, a quantidade de cursos que você pode escolher na plataforma. Tem muita gente que pergunta, mas os cursos são só em francês? Será que tem algum curso em inglês? Sim, tem alguns cursos que são ministrados em inglês na França, mas não são em todas as áreas de formação, tá? E uma dica também, mesmo que você encontre 1 ou 2 cursos interessantes ministrados em inglês, às vezes a oferta de cursos em francês é muito maior e você vai encontrar um programa que é muito mais específico naquilo que você quer estudar. Tá, gente? Então é importante ter isso em mente também, mas sim, a gente tem até um catálogo exclusivo para formações que são ministradas em inglês na França. O pessoal está perguntando aqui algumas informações a respeito dos diplomas, né? Então, assim, só revisitando essa informação, no nível da licence, então, que é o primeiro ciclo de formação, é um curso que tem uma duração de 3 anos, então você pode ingressar ou no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro ano, depende, né, do seu projeto de estudos e do percurso que você teve até então. E a mesma coisa do nível do Master. O Master é um curso de pós-graduação na França que tem uma duração de 2 anos, tá? E o candidato brasileiro, ele pode ingressar ou no primeiro ano de formação ou no segundo ano de formação. Depende também do seu percurso de estudos e do projeto que você quer desenvolver,
tá? Se você está com alguma dúvida, ou se você não sabe muito bem por onde começar, eu sempre recomendo que vocês agendem lá no nosso site uma sessão de orientação com algum consultor do Campus France, tá? A gente tem diversos escritórios pelo Brasil que atendem regiões do Brasil diferentes, e aí a gente vai conversar individualmente com você de forma gratuita, por um tempo bem legal, 30, 40 minutos, a respeito do seu projeto específico e te mandar algumas dicas, te mandar material que está disponível no nosso site, ou te ajudar a se orientar, né? Porque tem muita gente que já sabe o que quer fazer, mas como é muita informação, gente, porque se preparar para um projeto de estudos no exterior, realmente assim, ele vai requerer de você uma organização, tá? Você precisa ter uma pastinha, um caderninho, que você vai anotando as coisas, né? E aí é muita coisa, aí você pensa, meu Deus, eu nunca vou conseguir porque eu não sei, né? Qual que é o curso, qual que é o melhor curso, qual que é o prazo. Então, a sessão de orientação, ela serve para isso, né? Primeiro, para a gente te ajudar um pouco com a ansiedade, conversar, colocar ali, te direcionar, né? No que você tem que pesquisar, no que você tem que focar naquele momento do ano da sua preparação. Então, eu convido a todos a agendar. É muito bom, faz muito bem para o teu processo em si. Lembrando que isso é gratuito e vocês podem fazer esse agendamento quantas vezes forem necessárias para você ajustar o seu projeto de estudos da melhor forma possível, tá? E a gente também vai fazer esse auxílio não só para o processo do Campus France, tá, gente? Se você tem outros projetos que não são necessariamente vinculados com o Campus France, mas referem-se a estudar na França, a gente também está disponível para tirar essas dúvidas. Você queria mencionar algo? Não, então, Thaís, é que o pessoal tá mandando bastante, né, perguntas ali, então a gente está separando aqui e daí dá um tempinho, assim, quando tu finalizar mais essas informações que tu tem, deixa para o final só para o pessoal que eles estão mandando, que no final a gente vai tentar responder todas as dúvidas aí que vocês estão, então continuem assistindo que no final aí a Thaís passa e tira essas dúvidas aí. Aí no caso, então só algumas outras informações para a gente completar e aí já passar para essa dinâmica de conversar com o pessoal. Então esse calendário, gente, ele fica disponível já no nosso site no início de setembro com o guia, tá? Com o guia do candidato, com as datas, com a lista de documentos, separadinho por projeto de estudos para vocês já terem esse material disponível. O agendamento das sessões de orientação ela é feita por meio do nosso site, pela plataforma Etudes en France. Na nossa página do Instagram tem um destaque específico de como que você agenda essa sessão de orientação, tá? Um tutorial super simples de 15 segundos que vocês podem assistir para fazer o agendamento, mas vocês precisam ter criado uma conta na plataforma Etudes en France, que lá no site do Campus France é muito simples, crie, acesse sua conta, aí você já vai ter essa nossa agenda disponível para fazer o agendamento da sua sessão específica, tá? Outras informações bem interessantes a respeito da França em si. Pessoal que parte para a França para fazer uma graduação, uma pós-graduação, né, vai ter ali todos os direitos, vamos dizer assim, de um estudante francês, tá? Então, vocês vão poder, com o seu visto de estudante, trabalhar durante os estudos, tá? Então, é permitido que você trabalhe até 17 horas semanais para te auxiliar nos custos do dia a dia. Os estudantes estrangeiros também podem usufruir das residências universitárias e fazer uma demanda que é uma acomodação com um preço mais acessível. Vocês também podem se filiar à Sécurité Sociale e também usufruir do sistema público de saúde francês, né, para ter acesso a tratamento médico. Também existem alguns auxílios do governo francês que permitem, né, que você tenha ali um custo de vida mais acessível. Então, auxílio aluguel da CAF, né, tudo isso ele pode ajudar ali vocês a se manterem durante os estudos na França. E já que a gente tocou nesse assunto, né, do orçamento, de quando vocês precisam se organizar financeiramente para poder estudar na França, existem dois custos principais que vocês têm que ter em mente, tá, gente? Primeiro, o custo do curso. Então, dependendo do curso que você escolheu, ele vai ter um custo, tá? Se é um curso numa universidade pública, a universidade pública na França, ela não é 100% gratuita, então você arca com um custo da formação no início do semestre, tá? No caso, vamos dizer assim, custo ele é anual. No caso do estudante estrangeiro, no nível da graduação, no nível da licença, nas universidades públicas, ele tem um custo de 2.770 euros anuais, tá? No caso da pós-graduação do master, esse custa de 3.770 euros anuais.
Pode ser que esse custo ele varie, depende da universidade que você for e do tipo de formação que você escolheu. Se você for para um curso que é ministrado numa instituição privada, ou até mesmo numa instituição especializada, porque existem essas diferenças na França, esse custo ele pode ser diferente, tá, gente? E normalmente ele vai estar disponível na informação do site da instituição que você escolheu. Outro custo importante vocês terem em mente é o custo de vida, o custo do dia a dia, tá? Então, assim, fora da região de Paris, a gente estima que o estudante ele tenha que arcar com cerca de 600 a 800 euros mensais, tá? Considerando as principais despesas do dia a dia. Agora, em Paris, esse valor ele aumenta um pouquinho, porque como tem muita concorrência na acomodação, é um dos itens mais caros da sua estadia. Então, você tem que prever ali no mínimo de 1.000 a 1.200 euros mensais, tá? Para poder estudar e se manter bem em Paris. Então, essas informações, elas são interessantes também para você se organizar financeiramente na preparação dos seus estudos. Isso também fica disponível no nosso site, na aba custo dos estudos. E eu já vi aqui umas pessoas perguntando a opção de bolsas de estudo. Então, sim, existem mais de 250 programas de bolsa para brasileiros cadastrados no nosso site, tá? Vocês podem acessar a aba Campus Bourse, que é o nosso catálogo de bolsas, e lá a gente vai ter a lista dos editais que são destinados para o seu curso, para a sua área de formação, tá? Então, tem muito programa, mas às vezes o programa é específico para aquele nível, é engenharia no master, mas é uma especialidade específica. Então, tem que ver muito bem quais são os critérios que o edital determina para que você possa participar do processo seletivo das bolsas, tá? Então, tudo isso fica lá no nosso site, que fica aqui nos destaques, tá? Para vocês verificarem se existe um programa de bolsas equivalente para a sua formação, para a sua área de estudos e para o seu perfil, tá? Sem falar que isso tem muitas formas, é muito interessante, tá? Eu acho que a gente pode passar agora para algumas perguntas para a gente começar essa dinâmica. Já veio uma pergunta ali que eu acho que já dá para encaixar com... Existe limite de idade, Thaís, para o pessoal que tem entre graduação, pós-doc? Existe isso? É por universidade? Isso é uma pergunta que a gente recebe bastante aqui na Aliança também. No caso, não existe limite de idade para a vaga nas formações, né? Então, se você quer fazer o curso em si, não existe um limite de idade que te impeça de fazer candidatura para as formações. O que pode existir limite de idade, aí depende da instituição que fornece, é a bolsa. Tá? Então, dependendo do tipo de bolsa que você quer, pode ser que exista um limite de idade e a maioria deles tem, tá? Então, normalmente é entre 30 anos para o nível do master, é o limite de idade para concorrer a bolsas de estudos na maior parte das instituições. Uhum. E essa informação sempre vai ter no site da universidade, da instituição que a pessoa está ali buscando, né? No caso das bolsas, sempre vai ter essa limitação, se ela existir no edital, sim. Ok. Então, vamos passar aqui. Tenho uma pergunta aqui, uma professora da UFT, que ela quer saber sobre convênio, se existe convênio, né? Aí seriam as bolsas, eu acredito, talvez, que ela tenha, a dúvida dela seja sobre isso. No caso, provavelmente ela deve estar questionando alguma coisa de convênio, de cooperação universitária. Aí, tudo que for nesse sentido, eu convido que ela entre em contato com o setor de relações internacionais da Universidade Brasileira, para verificar quais são os convênios disponíveis em relação à França e quais são os níveis de formação que eles abordam. Tem aqui da Renata, curso tecnólogo de 3 anos no Brasil é considerado um nível superior para mestrado na França? Sim, se é um tecnólogo de nível superior no Brasil com duração mínima de 3 anos, é possível fazer candidatura para o M1 na França. Ótimo. O diploma brasileiro pode ser revalidado na França? Essa do RAV. Depende do que você vai entender por revalidação, tá? Para você fazer candidaturas para as formações na França, não é necessária a revalidação oficial de um diploma brasileiro. O processo de candidatura ou com o Campus França ou direto com as instituições, ele já serve como avaliação do seu nível acadêmico para ingressar no curso. Agora, se você precisa revalidar o seu diploma brasileiro com algum intuito profissional, a gente não tem como responder nessa live, porque é muito específico, tá? Aqui tem uma pergunta da Lu, Master em Direito, é necessário DELF B2 ou C1?
Depende da universidade que você vai escolher, tá? Tem instituição que vai exigir um nível mais avançado de francês e tem instituição que vai aceitar o seu nível B2. Tem uma pergunta aqui da Luana, se o Campus França auxilia na candidatura, isso tu já passou, que vocês fazem, né? Mas para o visto, vocês auxiliam também qual o processo ou isso é diretamente com o consulado? No caso do visto, o Campus France, por ser a agência do governo francês, a gente tem uma etapa pré-consular obrigatória para quem vai solicitar o visto de estudante. Então, mesmo que você não tenha feito o seu processo de candidatura, que candidatura é procurar uma vaga nas instituições, tá, pessoal? Não é ser aceito, é o processo seletivo, tá? Se você não fez o seu processo de candidatura via Campus France, mas foi aceito em alguma instituição e precisa de um visto de estudante, você também vai ter que passar com a gente, mas aí para um processo que a gente chama processo pré-consular, que é um processo que te prepara para dar entrada no pedido de visto no consulado da França. Tem aqui da Beth, ela está fazendo o segundo ano de licenciatura no Brasil e ela quer saber se pode se candidatar para L3 na França. Sim, se você já tem 2 anos de curso concluídos no Brasil, você quer transferir para o nível posterior na França, que seria o nível L3, aí você vai utilizar o seu histórico de notas disponível até então. Aqui, acho que também já foi respondido, né, da Adressa, que é que se é obrigatório falar francês e se tem a opção de estudar inglês. E aí, como tu já passou, tem alguns cursos que ele é ministrado em inglês, né? Aí o francês seria realmente para a pessoa conseguir se adaptar e morar bem na França, né? Aqui tem uma Exatamente. pergunta, até que aí você pode passar do Braftec, que a Cristina, que ela já fez o Braftec, se ela pode fazer o doutorado pelo Campus France. No caso, o nível do Braftec é o nível da sua graduação. Se você tem um novo projeto vinculado ao doutorado, você pode utilizar nosso anuário de formações doutorais para encontrar ou um doutorado pleno ou informações para um doutorado sanduíche, tá? Mas o processo de candidatura via doutorado não é feito via Campus France, ele tem que ser feito direto com a escola doutoral do seu interesse por conta da especificidade do projeto. Uhum. Aí tenho aqui da Rebeca, que ela já está se programando para estudar, já está programando para estudar o francês para 23, 24 tá estudando na França. Qual que é a data limite para ela se candidatar para o mestrado? Para o mestrado, a data limite de submissão do dossiê é dia 13 de janeiro de 23, tá? Então, ela tem do dia 1º de outubro até o dia 13 de janeiro de 23. E aqui também a Lisandra, que ela perguntou como que ela agenda essa consulta pelo Campus France. Depois a gente vai passar aqui o site, né, Thaís? A gente vai salvar essa live ali no perfil, né, da Aliança Francesa Florianópolis. Na legenda a gente já vai deixar ali o contato do Campus France, telefone, site, e-mail, para vocês também tirarem, se ficou alguma dúvida ainda da live, vocês entrarem em contato com o Campus France, tá bom? E aqui, vamos para a próxima. Ela faz um curso, a Amy, de alguns meses, mas ela queria saber como que é esse visto de estudante, como que ela consegue esse visto de estudante. O visto de Precisa estar estudante, candidato? ele precisa ser aceito numa formação na França para dar entrada num pedido de visto, tá? Então, não tem como solicitar um visto sem ter antes passado por um processo seletivo em alguma instituição francesa de ensino superior. Tem uma pergunta aqui. Alternância pode ser uma forma de comprovar a renda para cobrir esses custos? Não, no caso do visto, você tem que comprovar no mínimo 615 euros, né, de antemão para dar entrada no pedido de visto, sem considerar as possíveis promessas de trabalho na França, tá? Tem uma pergunta aqui da Cá. Sendo residente na França, precisa ter aprovação em vestibular no Brasil?
No caso de quem reside na França, outros processos são outros, tá? Isso que a gente está conversando hoje são para os brasileiros e residentes, estrangeiros residentes no Brasil. Quem reside em outros países, no nosso site tem uma página especial para mostrar a sua situação e lugar de residência, para saber qual que é o processo de candidatura que você realiza. Thaís, tem uma pergunta aqui, se o Campus França auxilia na alternância. A alternância é um tipo de projeto específico, tá? A gente faz o processo de candidatura para as formações iniciais, que não são vinculadas à formação em alternância. A gente não tem processo de candidatura para esse tipo de curso em si. Ok. Aqui da Jane, ela disse que já viu, já leu que os cursos de engenharia possuem um processo diferente. Ela pediu para falar um pouquinho sobre engenharia em geral, ela nem falou qual é a área da engenharia. No nosso site e também no nosso canal do YouTube, a gente tem um destaque específico para algumas áreas de formação, inclusive engenharia, onde a gente explica como que funciona todo o percurso dos estudos em engenharia, quais são as instituições. Então, eu convido ela a acessar o nosso canal do YouTube, a Campus França Brasil. Lá a gente tem uma sessão para cada área de formação, tá? E uma live específica que vai explicar todo esse percurso. Aí vai estar bem detalhadinho as informações a respeito de engenharia. Aí aqui tem o João, perguntou se já tem uma previsão de data para a Bolsa Eiffel. Normalmente as informações sobre a Bolsa Eiffel, elas são lançadas no site do Campus França de Paris em meados de setembro, então eu convido que vocês fiquem atentos a essa publicação, mas desde já, né, entre em contato com a instituição para saber como que vai se dar a forma de candidatura, porque é um processo específico e precisa ter bastante atenção em relação a esses prazos. Tem aqui da Júlia, quem já completou a graduação pode entrar no M2? Há mais chances de entrar no M1 comparado ao M2? Então, depende de quanto tempo teve a sua graduação aqui no Brasil, tá? Se ela teve um mínimo de 4 anos de formação, você pode elaborar um projeto de estudos e tentar o ingresso diretamente no M2, que nada mais é que o segundo ano do curso do Master na França, tá? No seu dossiê do Campus França, o que a gente sempre orienta é, se você não tem muita certeza que você quer ingressar direto no M2, faz umas candidaturas para M2 e outras para M1, tá? Que no caso você vai completar o ciclo total de formação de 2 anos, ou se você se a universidade avaliar o seu nível de formação e acreditar que você já está apta para ingressar diretamente no segundo ano, você também tem essa chance de concorrer. A Maria Helena perguntou se tem bolsa para o curso de francês. Normalmente não existem bolsas para cursos de francês na França. Aqui eu tenho o Danilo mandou aqui, se existe essa anuidade pro doutorado e se também há o limite de idade, né, para candidatura. Existe uma anuidade para o doutorado de 380 euros anuais, tá? Mas não tem limite de idade para se candidatar às formações doutorais. E aqui tem a última que passou. Ele já é formado na graduação, se ele pode se candidatar para uma L3. Depende do seu tipo de projeto, tá? Quando os projetos eles não são, quero uma graduação, fazer uma pós-graduação, eu convido a marcar uma sessão de orientação para a gente ter mais informações de contexto, né? Do que você quer estudar, se é possível, para poder te orientar da melhor forma possível. E aqui tem o Danilo, ele tá com uma dúvida, mas é sobre o visto dele, que tem 2 dias para expirar, se ele que ele tá com problema para renovar. Na verdade, ele quer viajar com 2 dias antes da expiração do visto. Eu recomendo que ele escreva diretamente para os órgãos competentes para tirar essa dúvida, tá? Que a gente está falando do projeto de estudo, são casos muito específicos que a gente não tem como responder sem ter informação, né, a respeito do que está acontecendo com a pessoa. Então escreve para a gente, tá? No nosso site, no nosso e-mail. Se for da nossa alçada, a gente consegue te auxiliar. Mas provavelmente, Danilo, essa informação tu tem que tirar com o consulado, dependendo do local onde você reside, às vezes existe o consulado honorário, né? Então você pode se informar se existe consulado honorário no local onde você mora, para tirar essas dúvidas de visto, ok?
Aqui a gente tem o estudante de 17 anos, se ele ainda é de menor, pode ter acesso à universidade na França? Se ele já finalizou o ensino médio no Brasil, sim. Né? Aí depende de quando que ele vai fazer 18 anos para ele ter acesso ao visto de estudante, porque o visto de estudante não é concedido para menores de 18. Tem a última pergunta aqui. Experiência profissional conta para aprovação de mestrado? Sou formada em uma área e tenho experiência em outra. Gostaria de tentar mestrado na área que atuo profissionalmente. Acredito que sim. Se você conseguir demonstrar isso no seu dossiê, no seu currículo, na sua carta de motivação, a coerência dessa candidatura, né? O motivo que você escolheu esse curso é para reforçar uma experiência profissional que você já desenvolve, apesar da sua área original de formação ser outra. Tem muita gente que faz essa reorientação profissional para o nível da pós-graduação, principalmente. Porque isso é o caminho natural da vida, né? A gente nem sempre trabalha naquilo que a gente é formado originalmente. Então, se você conseguir criar ali uma linha coerente de convencimento para a instituição, isso é uma coisa que a gente consegue conversar nas sessões de orientação, você consegue fazer essa candidatura sim. Pessoal, assim, ó, a gente conseguiu responder mais ou menos, né, o que tinha ali de dúvidas. Acho que o início também a Thaís já contou bastante como que é o processo. A gente tem que finalizar, eu sei que a Thaís está com um compromisso aí depois da live também. A gente queria agradecer a presença de todos vocês. No final ali a gente vai deixar esses contatos, tá? Essa live a gente vai deixar ela no perfil do Instagram aqui da Aliança Francesa. A gente vai também passar para o nosso canal do YouTube. Então a gente queria agradecer a presença de todos vocês. Se tiverem alguma dúvida, sejam para os cursos ou para os exames, vocês podem entrar em contato diretamente aqui com a Aliança Francesa Florianópolis, para o caso das candidaturas com o Campus Fãs. E queria agradecer, Thaís, mais uma vez por você participar, né? A gente sempre tem, assim, muitas perguntas que chegam até a gente e sempre que o Campus Fãs participa, assim, ajuda muito o pessoal que está nessa busca aí pelos estudos no exterior. Eu que queria agradecer novamente a participação de todo mundo, tá? Fiquem sabendo que a gente fica disponível para agendar a sessão de orientação, para mandar mensagem pelo e-mail, até pelas nossas redes, né? Fiquem atentos às nossas novas publicações, porque a gente vai começar agora a fazer essa campanha para o pessoal que quer ingressar em setembro de 2023. E mesmo que não seja em 23, 24, 25, nunca é tarde, né? Para você iniciar um projeto de estudos no exterior. E aí vocês podem contar com o Campus Trans, com a Aliança Francesa para isso, tá bom? Muito obrigada, pessoal, e tenham uma ótima tarde e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.